Graças e paz, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. A gente está fazendo aqui as nossas reflexões nos Salmos, né? E hoje eu gostaria de ministrar para vocês o Salmo de número 67. Os irmãos sabem que o livro de Salmos é um livro de cânticos dos hebreus, né? Então, onde eles entoavam seus cânticos ao Senhor com instrumentos. E ele está condensado aqui no centro da Bíblia. Então os irmãos conhecem bem, sempre no domingo nós lemos esses salmos. Mas os salmos nos transmitem mensagem, o salmo nos transmite profecia, o salmo nos transmite sobre o caráter de Deus, o salmo nos transmite também, vamos dizer assim, o clamor do seu povo. Então o livro dos Salmos está recheado de muitos ensinamentos através desses cânticos, não é? E hoje nós queremos refletir no Salmo de número 67. 67. O título que os escritores, na verdade, não os escritores da Bíblia, mas aqueles que organizaram a Bíblia, pelo menos o da atualizada, colocou as nações rendem graças, né? É uma forma de mostrar que no mundo inteiro os povos rendem graças ao Senhor. Eu coloquei como tema: o Senhor abençoa a sua igreja. Eu vou explicar por quê na meditação que nós iremos fazer deste salmo. Vamos ler o texto, logo após faremos uma breve oração. Acompanhe na versão que você tem em suas mãos, certo? Diz a palavra do Senhor: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Feche seus olhos, oremos. Bendito és, ó Senhor, em toda a terra. A tua palavra já nos demonstra isso, Senhor, e que o Senhor será adorado entre todos os povos. Bendito és, porque de eternidade a eternidade tu és Deus e governa não só a terra, mas o universo. Nada foge do teu controle, Senhor. Nada escapa, ó Pai, daquilo que o Senhor quer realizar. Nada foge daquilo que o Senhor quer realizar. Por isso, Deus, nós reconhecemos que o teu agir durante a história está se concretizando dia após dia. E o Senhor conduz os homens de tal maneira, Senhor, que haverá naquele grande dia o apartar daqueles que serão condenados eternamente e daqueles que se chegarão a Ti para todo sempre. E o Senhor faz isso através dos tempos, trazendo pessoas, ó Deus, diante da Tua face, se rendendo em arrependimento por meio de Jesus Cristo. E o Teu povo está espalhado sobre a terra, unicamente pela Tua graça e pelo Teu amor. E por isso os nossos lábios Te louvam nesta noite, ó Senhor, porque somos um povo privilegiado, um povo amado pelo Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nós Te rendemos graças e pedimos que o Senhor, ó Deus, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 67, ele começa, ou ele inicia aqui, com uma invocação de bênção,
uma oração pedindo a bênção do Senhor. Bênção esta que para o salmista tem como base não os seus próprios méritos ou o mérito do povo de Deus, mas sim a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que ele começa dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. É assim que ele invoca a bênção do Senhor, com base na sua graça, na sua misericórdia, na sua compaixão. Na verdade, o salmista ele tem consciência ao dizer isso, de que ele nem o povo mesmo, nenhum de nós, merecemos tais dádivas. Na verdade, todos nós merecíamos o justo juízo de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas faltas. A nossa desobediência aos mandamentos de Deus se repete dia após dia, e o salmista o sabe muito bem. Então ele roga por misericórdia ou por graça para que Deus use de sua compaixão e ajude o seu povo. Então esta é a mentalidade do salmista quando se apresenta diante de Deus. Eu necessito ser abençoado, mas eu não posso confiar naquilo que eu faço, porque os mandamentos de Deus estão diante de mim, mas eu sei que eu não cumpro todos eles. Então o que me resta é pedir a sua graça, a bênção não com base nos meus méritos, mas nos méritos, ou melhor, na compaixão de Deus. Se os irmãos observarem o conteúdo do Salmo, verá que o pedido de bênção sobre o povo de Deus tem um propósito. O propósito de estender às nações esta bênção. E que bênção é essa que ele está falando aqui? A bênção de fazer Deus conhecido. A bênção de que todos devem louvar ao Senhor, fazendo o nome de Deus conhecido no meio das nações, ou entre as nações. E na verdade, meus irmãos, esse pedido, ele claramente vai se cumprir na vida da igreja. É a igreja que é chamada entre os outros povos. São os gentios que se chega à oliveira e é enxertado nesta oliveira, que é o povo aqui judeu. E esta bênção que o salmista roga é uma bênção que se estende para um futuro, ou que está sendo apresentado para um futuro. E esse futuro é exatamente essa chegada dos gentios, onde Deus alcança seu povo que está em todas as nações ou por toda a terra. E o seu nome começa a ser louvado e engrandecido em todo o lugar. Então, meus queridos irmãos, quando aqui, embora o salmista esteja se voltando primeiramente para o povo judeu, este está representando a igreja de Cristo, que por sua vez continua nesta missão de fazer conhecido o caminho de Deus e a salvação em Jesus Cristo entre todos os povos. Como dizia Calvino a respeito deste salmo, ele diz que esse salmo contém uma predição do reino de Cristo, sob o qual o mundo inteiro seria adotado para uma privilegiada relação com Deus. E isso aconteceu através de Jesus Cristo. Foi em Jesus que Deus fez de dois povos, como a gente estudou na lição de Efésios, dois povos, judeus e gentios, tornando um único povo. Então, o Senhor se espalhou fez espalhar sobre a terra o seu nome e o seu caminho conhecido entre as nações.
E diante desta verdade esboçada aqui neste salmo, eu gostaria, meus irmãos, e sabendo que Deus abençoa o seu povo, com base no que ele está dizendo aqui neste salmo, eu gostaria de destacar algumas coisas. A primeira delas está logo no início, no versículo de número 1, que é que nós devemos aprender ou entender que o nosso Deus é misericordioso. E é com base na sua misericórdia e graça que nós vivemos diante dele e neste mundo. Meus irmãos, isso é muito importante, principalmente quando estamos diante de um evangelho em que muitas pessoas se acham no direito de exigir de Deus alguma coisa. Vejam, ao rogar a bênção de Deus alicerçada em sua compaixão, o salmista ele tem consciência de que os bens que desfrutamos não provêm de nós mesmos, mas do gracioso favor divino. Então, é com base na graça de Deus que aquilo que você é e tem, de fato, se consolida, existe. Não é pela sua própria força, não é pelo seu próprio mérito, mas é pela dádiva graciosa de Deus que é derramada em nosso favor. E o salmista, ele sabe muito bem disso. Ele diz, olha, quando ele se apresenta a Deus, ele tem a consciência de que se eu for pedir a Deus segundo o que eu mereço, eu não vou receber nada, porque eu falho, peco diante do Senhor. Mas é com base na misericórdia, porque o meu Deus é misericordioso. Ele tem compaixão. E diante dessa compaixão que Deus tem pelo seu povo, ele roga ao Senhor. E é dessa forma, meus irmãos, que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Isso quer dizer que a nossa felicidade, o nosso sucesso e prosperidade são dádivas do céu. É isso que nós devemos estar conscientes. Nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos, que tudo que nós usufruímos hoje são dádivas de Deus. E devemos, meus irmãos, com um coração grato, vivermos assim uma vida de gratidão por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus faz em nosso favor, por aquilo que Deus fez em nossa salvação. Nunca esqueça. E quando estiver no aperto, em sua situação adversa ou necessitado, recorra ao Pai que é misericordioso. Misericordioso. E aqui, meus irmãos, pegando o gancho do salmista, não é diferente em relação à propagação do reino de Deus. Se para as bênçãos materiais, para os bens necessários para a nossa sobrevivência e tudo mais, nós dependemos da graça de Deus, não é diferente no reino espiritual. Não é diferente quando nós anunciamos o Evangelho. Nós não temos o poder de convencer e mudar o coração das pessoas. É por isso que nós, quando queremos que alguém se renda ao Senhor, colocamos os nossos joelhos no chão e pedimos ao Senhor. A mãe, o pai que quer que o seu filho viva para Deus, o que é que ele faz? Ora, pedindo para que Deus quebrante o seu coração, para que Deus trabalhe em sua vida, porque isso é totalmente dependente do Senhor. E o salmista sabe muito bem disso. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe
e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É a bênção de Deus que espalharia através do povo judeu a salvação do Senhor. Então não é diferente na propagação do reino de Deus. Todos nós, meus irmãos, somos incapazes de transmitir o evangelho de maneira fiel, poderosa e transformadora. Mas o favor divino, no poder do Espírito Santo, sim, no poder do Espírito, meus irmãos, pela graça de Deus, nós podemos fazer conhecido o nome do Senhor em toda a terra. O nosso Deus é misericordioso. Ele pode converter o seu filho, o seu irmão, o seu pai, o seu vizinho, aonde você pregar o evangelho, mas depende dele, exclusivamente dele. E o salmista sabia disso. Está sendo nos ensinado isso, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe para que sejamos esse canal de bênção e que Ele faça a sua obra prosperar e que muitos se convertam ao Senhor. Então, meus queridos, sabendo que o Senhor é misericordioso, nos acheguemos a Ele com um coração quebrantado e humilde, pois o Senhor é rico em compaixão e há de nos abençoar, seja na propagação do Evangelho, seja nas nossas necessidades materiais, de saúde. Nunca esqueça que Deus é misericordioso, e é dessa forma que devemos nos apresentar diante do Senhor. Não cabe arrogância, não cabe exigência, cabe clamor, pedido. E o Senhor tem prazer em atender ao seu filho que clama com um coração quebrantado e humilde em sua presença. Lembre-se, meus irmãos, a nossa fidelidade nunca será perfeita, a ponto de termos algum direito a qualquer benefício da parte do Senhor. A nossa piedade não irá nos levar a exigências, pelo contrário, a piedade irá nos levar à humildade e reconhecimento de que ainda falhamos em muitas coisas, mas mesmo assim, pela sua compaixão e amor para com o seu povo, Deus nos faz prosperar como indivíduos e como igreja do Senhor. É por isso que a igreja do Senhor está aqui na terra militando até hoje e vencendo a batalha século após século, porque a igreja foi muito perseguida e continuará sendo. Mas a igreja é constituída de um povo mais que vencedor, por aquele que ama a igreja. É Deus que executa o seu propósito na minha vida, na sua, na vida do seu povo, na igreja. E a igreja prospera porque o Senhor assim a abençoa. Por isso, meus irmãos, nunca esqueça, o salmista aqui nos ensina algo precioso. Clamemos sempre na certeza de que seremos ouvidos, porque o Senhor é misericordioso e Ele tem prazer em abençoar o seu povo. E Ele ouviu a oração do salmista. O seu nome estava em consonância, estava em harmonia com o programa divino aqui, esta oração. Isso é muito importante. E aqui é o segundo ponto que eu quero destacar. A oração deve ter um propósito, em sintonia com a vontade de Deus.
Está aqui no versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. João diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é por isso que eu botei como subponto aqui, ou segundo ponto, a oração deve ter um propósito, em sintonia com a vontade de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós pedimos um emprego X, mas o Senhor quer nos dar um Y. Às vezes, nós pedimos um lugar para morar de um jeito, mas o Senhor nos dá de outro. Às vezes, nós queremos nos relacionar com uma pessoa específica e nos deleitamos e passamos a amar, mas o Senhor tem preparado uma outra pessoa para ser o nosso cônjuge. Porque o Senhor faz tudo para o nosso bem e para a sua própria glória. E a nossa vida, meus irmãos, é conduzida pelo Senhor. O Senhor nos guia, mesmo quando nós não estamos enxergando para onde estamos indo. O Senhor nos conduz. E muitas vezes aquele emprego que nós queríamos era um emprego que iria nos afastar de Deus, ou iria trazer uma tragédia sobre nós. Aquela pessoa que nós gostaríamos de ter ao nosso lado, talvez fosse também uma tragédia em nossa vida. O Senhor cuida de nós. E é por isso que nós devemos pedir como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Deus conhece todas as nossas necessidades. E nós devemos fazer as nossas necessidades, sim, conhecidas por meio de uma oração diante do Senhor. E confiarmos que o Senhor há de nos dar o melhor. Porque Ele é nosso Pai misericordioso. Ele tem compaixão de nós. Meus irmãos, percebam que o salmista roga a bênção de Deus com o propósito de anunciar a salvação do Senhor. É isso que ele pede. De fazer os seus caminhos conhecidos em todo lugar. Esta oração, como eu já falei aqui, ela se concretiza com certeza na vida da igreja. Ela está em harmonia com o propósito divino. A prosperidade do povo judeu, melhor dizendo, servia à promessa divina de fazer bendita todas as famílias da terra. Uma promessa que Deus fez a Abraão. E aqui está algo que está muito ligado a esta verdade, a este propósito. A salvação do Senhor se espalhou sobre a terra, por meio do seu povo. E nós hoje continuamos nessa incumbência de fazermos o nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo conhecido em toda a terra. Este salmo externa um desejo do salmista de anunciar e de fazer o caminho de Deus conhecido. E esse deve ser também o nosso desejo como povo de Deus, porque esta é a vontade de Deus. E como povo de Deus precisamos pedir para que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Que o Senhor nos use como instrumento seu para fazer o seu nome conhecido, o seu caminho conhecido na terra. Disse Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Este é o caminho
de Deus que o mundo precisa conhecer. É este caminho, o único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo, a sua aliança em Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nós celebraremos aqui exatamente a ceia do Senhor, um memorial que simboliza esta aliança, este pacto que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. É este caminho que nós devemos anunciar. Nós devemos buscar, irmãos, fazer aquilo que está no coração de Deus, e como igreja do Senhor nós somos chamados a fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. E para fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra só existe um caminho que deve ser anunciado: Jesus Cristo, aquele que morreu pelos pecadores, que trouxe salvação aos homens. É a Ele que deve ser anunciado. Ele que é o caminho que leva os homens a Deus. Jesus Cristo. Esse salmo, embora não fale de Jesus diretamente, ele fala que a salvação, ele pede que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E a salvação de Deus está em Jesus Cristo. Em Jesus. Então, meus irmãos, nós aprendemos esse salmo que cabe a cada um de nós esta responsabilidade de anunciar, de contribuir, de orar para que o Evangelho de Jesus Cristo continue iluminando os homens para a salvação. A igreja nunca pode perder esse foco. Você e eu, nós não podemos perder esse foco de fazer o nome de Deus conhecido entre as nações. Isso se cumpriu na igreja, mas continua ainda até o fim, até a volta de Cristo. Nós continuamos nessa tarefa. E é esse terceiro ponto que eu quero destacar, que também está no Salmo. A bênção de Deus se espalha por toda a terra na formação da sua igreja através das diversas nações. Nós lemos hoje no Apocalipse aqui, foi lido pelo pastor Eudes, né? E tem um outro texto no Apocalipse que retrata exatamente essa questão de todos os povos, as nações que louvam o Senhor. Um cântico novo, povos de todas as tribos, línguas, raças. A igreja do Senhor que se espalhou na terra. O nome do Senhor foi conhecido entre os povos, e o seu nome está sendo glorificado e bendito. Veja o que diz o texto em Apocalipse. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 e 10. O mundo inteiro, meus irmãos, é chamado a louvar ao Senhor. Agora a igreja se enche de júbilo por tão grande salvação, e ela entoa cânticos ao Senhor, ela exalta a Deus, ela glorifica ao Senhor, porque nós fomos alcançados pela sua misericórdia e pelo seu amor. Aqui o salmista está ali orando pelo povo de Israel, que era esse instrumento. E esta oração teve seus efeitos, e é por isso que está eu e você aqui,
louvando e bendizendo ao Senhor. Nós fomos alcançados, meus irmãos, porque o Senhor respondeu esta oração que estava em plena harmonia com a sua vontade. O mundo inteiro é chamado a louvar o Senhor. E como se faz isso? Anunciando o Senhor em toda a terra. Você e eu fomos chamados a nos alegrarmos em adoração e louvor ao nosso Deus, gratos por ter sido objetos do seu amor e de sua compaixão. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Nós, como igreja, somos chamados a nos alegrar e a ter prazer no Senhor. E aqui é um ponto importante, porque muitas vezes nós nos reunimos ou buscamos na igreja apenas um socorro, uma coisa imediata, algo que vai nos favorecer a ser atendido por alguma necessidade. Mas na verdade, meus irmãos, somos um povo chamados a termos prazer em Deus, nos alegrarmos no Senhor. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: será que eu estou satisfeito em Deus? Será que eu tenho prazer em Deus? Será que o meu prazer está no Senhor? Nós somos chamados a nos alegrarmos, a exultarmos no Senhor, sabendo que Ele é justo e bom, sabendo que Ele é misericordioso, amoroso para com o seu povo. Meus irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração e olharmos se a vida cristã tem sido apenas uma vida de rituais, uma vida de costumes, de tradição, ou se de fato, meus irmãos, o nosso coração se inclina para Deus, independente do que esteja acontecendo no dia a dia. Ontem, o pastor Anderson, pregando lá na primeira igreja, ele disse algo sobre o apóstolo Paulo quando escreve a carta de Filipos. E ele diz: olha, se Paulo fosse olhar para a sua situação, prisioneiro, apanhado, tudo de ruim tinha acontecido, inclusive quando ele estava nessa obra missionária na igreja de Filipos. Mas quando ele começa, ele diz: ó, quando ele traz a recordação do que ele tem a respeito de lá, ele se recorda das coisas boas e da igreja, dos benefícios do Senhor, por favor, apesar das suas dores e da sua situação atual. Então, a sua mente não estava, vamos dizer assim, aprisionada aos intempéries da vida, né? As dificuldades que a vida impõe. Não estava. Do próprio ministério que ele estava ali fazendo. A sua mente, o seu coração estava em Deus. E é por isso que ele na carta repete constantemente o termo alegria. E pede para que os irmãos se alegrem. Está lá o cidadão preso, próximo à sua morte, e dizendo para os irmãos: chorem comigo? Não. Alegrem-se no Senhor. Tenham prazer em Deus. Quem está dizendo isso? É alguém que está de vida boa? Não, é alguém que está sofrendo. Mas ele está falando que o coração está cheio. Ele não está olhando para as suas dificuldades. O Salmo aqui nos chama o povo de Deus. O povo de Deus é chamado, a igreja do Senhor é chamada para se alegrar em Deus.
Se nós entendermos isso, meus irmãos, muita coisa vai mudar na nossa vida. Na nossa vida com Deus, na nossa vida com os irmãos, na nossa vida na igreja. Mas eu sei que isso não é só uma questão racional. Isso é uma questão que só o Espírito de Deus pode fazer em mim e em você. E essa deve ser a nossa oração, que o Senhor nos agracie com a bênção da alegria da sua presença, a alegria de servi-lo, a alegria de honrá-lo, a alegria de fazer a sua vontade, a alegria de se afastar do mundo e glorificar a Deus. Nós devemos buscar isso. Busque prazer e satisfação no Senhor. Ele nos governa em sua justiça e bondade. E por último, a promessa aqui e claramente se cumpre é que a igreja do Senhor prospera. O povo do Senhor prospera. Porque o Senhor abençoa o seu povo. A bênção do Senhor está sobre sua igreja. A terra dará o seu fruto. Os eleitos espalhados na face da terra se converterão a Deus. Ele nos abençoará ricamente. O fruto do penoso trabalho do nosso Salvador prosperará sobre os habitantes da terra, e mais pessoas o temerão. O salmista diz: a terra deu o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus irmãos, todos nós, como igreja do Senhor, triunfaremos com o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a promessa bendita que nós devemos guardar. Esta é a esperança bendita que nós devemos ter. Nós devemos agir como Abraão, que a promessa da terra prometida, ele viveu como se dela já a possuísse, durante todos os seus dias. E assim nós devemos proceder, aguardando a volta, o retorno do nosso Senhor. É nessa esperança bendita que nós vivemos nesse mundo. E nos alegramos em Deus, porque nós temos um lugar, nós temos uma pátria, nós temos a casa do Pai. O Senhor Jesus disse isso para os seus discípulos, que iria para o Pai. Mas Ele disse que também tinha moradas para os seus discípulos, morada para os seus discípulos. E essa promessa é para mim e para você, meus irmãos. Nós temos um lugar, e eu quero dizer para você que o seu lugar não é a sepultura, não. É o céu, é a presença de Deus, é a eternidade com o bondoso Deus, onde nenhuma lágrima, nenhum choro, nenhuma dor haverá. É nessa certeza que a igreja marcha nessa terra, na certeza de que ela é mais do que vencedora. Aqui eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo que nós somos chamados para estarmos limpos pelo sangue do Cordeiro Santo, para que sejamos encontrados como aqueles que têm prazer no Senhor e não no mundo, para não estar de máscara na igreja, e sim com um coração sincero e quebrantado diante de Deus. Todos nós somos chamados para louvar o Senhor, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, e espalhar as boas novas do Evangelho nessa terra. Que possamos ecoar como o salmista: que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem, que o mundo inteiro cante de alegria,
pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Nós louvaremos ao Senhor para todo sempre. Aleluia. Que Deus nos abençoe e faça, de fato, termos essa visão como tinha o salmista e sermos esse instrumento na mão do Senhor para fazer o seu nome conhecido, nos alegrando sempre em Deus. Que Deus nos abençoe. Pastor Eudes.